Candidata, todos nós sabemos que a nossa matriz energética ela é majoritariamente hídrica, 75% ou algo em torno disso vem das águas. Há uma necessidade iminente, urgente, de nós diversificarmos essa matriz energética. Infelizmente, ao longo de todo esse último período de governo, não houve planejamento, porque se, por um lado, alguns investimentos ocorreram, por exemplo, nos parques eólicos, sobretudo no Nordeste brasileiro, não houve a capacidade desse governo de planejar os investimentos em linhas de transmissão que ligariam essa energia gerada ao sistema. Infelizmente, vários desses parques, cujos investimentos foram feitos, portanto, dinheiro público ali já gasto, não gera qualquer tipo de energia e benefício à população brasileira, porque ainda não foram interligados ao sistema. Um outro, a meu ver, equívoco gravíssimo desse governo diz respeito à sua política junto à Petrobras, que inviabilizou o etanol, talvez a mais importante fronteira tecnológica de conhecimento que o Brasil atravessou. Apenas aquilo que poderia ser gerado através do bagaço, a biomassa, no estado de São Paulo, permitiria quase que uma Belo Monte do ponto de vista de geração. O que nós temos que fazer é a diversificação com planejamento da nossa matriz energética. Concordamos em relação à necessidade de diversificarmos a nossa matriz energética, mas é preciso que se faça justiça. A senhora cita o governo do presidente Fernando Henrique, que tinha um grande desafio, o desafio de domar a inflação, de tirar o perverso imposto inflacionário das costas do trabalhador brasileiro. Lutamos muito por isso, contra o PT. Inclusive, lamentavelmente, no tempo em que a senhora ainda participava do PT. O governo do presidente Fernando Henrique cumpriu, no seu tempo, a sua maior obrigação. Infelizmente, esse governo não vem cumprindo a sua. Infelizmente, as nossas empresas públicas e as nossas instituições foram tomadas por um grupo político que as utilizam para se manter no poder. Senhora candidata, eu tenho sido absolutamente claro no que diz respeito à Petrobras. Nós não vamos privatizá-la. Inclusive, um projeto de lei que proíbe a sua privatização é de autoria do PSDB. Mas eu vou reestatizá-la. Eu vou tirá-la das mãos desse grupo político que tomou conta dessa empresa e está fazendo aquilo que nenhum brasileiro poderia imaginar. Negócios há 12 anos, senhora presidente e senhora candidata. E a senhora era o presidente do Conselho de Administração desta empresa. É vergonhoso. Eu expresso aqui a indignação de milhões de brasileiros. As denúncias não cessam. A última dessa semana é que o coordenador da sua campanha, é preciso que isso seja comprovado, mas a denúncia está numa importante revista, buscou desse esquema de propinas recursos para financiá-la. Eu prefiro não acreditar nisso, mas não há, senhora candidata, e vou falar aqui de forma muito franca, não há um sentimento de indignação. Eu não vejo em momento algum a senhora dizendo, não é possível que fizeram isso nas minhas barbas, sem eu saber o que estava acontecendo. Não, candidata, essa indignação está faltando, mas eu a expresso aqui. E aproveito ainda para lembrar que quando nós, porque a história não pode ser reescrita, quando nós assumimos o governo com o presidente Fernando Henrique, a inflação era de 916% ao ano. Levamos a 7%, a eleição do presidente Lula levou a 12%. A senhora será a primeira presidente pós-Plano Real, pós-redemocratização, que vai entregar uma inflação maior do que recebeu. Eu não vendi nada, candidata, mas eu vou aqui voltar ao tema que é central e quero falar ao telespectador, à telespectadora. Apenas a denúncia, eu vou ficar apenas nela, do diretor, nomeado pelo seu governo, pelo governo do PT e mantido no seu governo, apenas aquilo que ele assume que foi desviado da Petrobras. Permitiriam que 450 mil crianças, seu filho, por exemplo, estivessem numa creche, possibilitaria que 50 mil casas do Minha Casa Minha Vida tivessem sido construídas. É aí que está o dolo, é isso que a corrupção impacta na vida das pessoas. Candidato, na verdade, nós só vamos voltar a crescer no momento que o Brasil voltar a ser respeitado, no momento em que nós resgatarmos a credibilidade nas regras que aqui são praticadas. Essa é uma outra herança macabra, perversa do atual governo, a desconfiança generalizada em relação ao Brasil. Na minha proposta de governo, nós vamos elevar a taxa de investimento da nossa economia, hoje em 18% do PIB, para algo em torno de 23% a 24% do PIB, porque nós temos time de alta qualidade para permitir que os investimentos privados voltem a nos ajudar. O Brasil não teria avançado até aqui se não tivesse havido
o Plano Real, se nós não tivéssemos modernizado a nossa economia, se não tivéssemos implementado a Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil, contra o PT, sempre se opondo a esses avanços extraordinários. Eu me permito atualizá-lo. As últimas pesquisas, todas elas, sem exceção, mostram que a única candidatura que cresce em todas as regiões do Brasil é a nossa candidatura, porque as pessoas estão compreendendo de forma muito clara que a mudança precisa vir acompanhada de consistência, de quadros qualificados. Aproveito, inclusive, para agradecer os elogios de uma candidata aos quadros do PSDB, da área econômica. E é isso mesmo. Quando se elege um candidato à presidência da República, se elege um governo. Portanto, a nossa proposta ela é absolutamente coerente com tudo que nós praticamos ao longo da nossa vida. Eu não sou candidato à presidência da República para colocar o retrato de um partido político na parede, não. Eu sou candidato à presidência da República porque nós construímos um projeto para o Brasil, para melhorar a sua vida, para melhorar a saúde, para trazer mais empregos a partir do crescimento, para melhorar a qualidade da educação. Nós estamos prontos para fazer uma grande revolução nesse país, com ética, com decência e com competência. E é por isso que todas as pesquisas começam a sinalizar que nós estaremos no segundo turno, ainda certamente não sei com quem. No meu governo serei eu que irei decidir. E eu manterei os programas sociais, até porque grande parte deles foram iniciados no nosso governo, e vou aprimorá-los. E vejo com certa estranheza a candidata Marina se queixar muito hoje das ofensas, das calúnias, dos boatos de que os candidatos de oposição vão acabar com esses programas. Esses boatos realmente existem, candidata, mas sempre existiram. Existiram contra nós, quando a senhora estava no PT. E não me lembro, infelizmente, de nenhuma palavra da senhora contra esse tipo de política que o PT continua praticando. Caro candidato, a presidente da República protagonizou nos últimos dias, um dos mais tristes episódios da política externa brasileira. Nós temos um local de destaque na ONU, conquistado por Oswaldo Aranha. Nós abrimos as reuniões anuais da ONU. A presidente da República foi àquela tribuna para perplexidade de diplomatas, inclusive alguns brasileiros, com os quais conversei depois, em primeiro lugar, para fazer autoelogios ao seu governo. Pouca gente entendeu o que ela queria dizer. E, ao final, conclui propondo diálogo com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico está decapitando, cortando cabeça de pessoas. Não é possível que nós não possamos hoje compreender o esforço que o mundo está fazendo para o enfrentamento do terrorismo, numa aliança, inclusive, que inclui inúmeros países árabes, uma marca, uma mancha na política externa brasileira, como outras, como esse alinhamento ideológico absolutamente atrasado, anacrônico, que tem impedido o Brasil de avançar em novos mercados e gerar mais empregos para a sua família, para os seus filhos. Mas o terrorismo, concordo com o candidato, está aqui também. Essa é a prática do PT. O PT diz que os seus adversários acabarão com programas que não acabarão. Ao contrário, em relação ao Bolsa Família, não só vou mantê-lo, como vou aprimorá-lo, porque para o PT interessa administrar a pobreza, eu quero a superação da pobreza. Apenas um alerta à presidente, ela não tem que autorizar a Polícia Federal a prender ninguém, essa é uma prerrogativa constitucional da Polícia Federal. Mas volto à questão da segurança, já que a senhora fugiu à resposta. Dentre todo o conjunto de propostas que apresentamos, eu defendo, no caso de crimes graves, os chamados crimes hediondos, que o maior de 16 anos possa, autorizado pelo Ministério Público, possa ser processado pelo juiz com base no Código Penal. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você que nos acompanhou até essa hora, a sua família, de forma especial também a vocês que têm me recebido pelo país inteiro de forma tão afetuosa e mostrando tanta confiança. A grande verdade é que, enquanto duas das candidatas não param de brigar aqui nos programas eleitorais, eu me preparei para brigar ao seu lado. Eu me preparei para apresentar uma proposta ao país que permita que a inflação volte a ser controlada e nós voltemos a crescer, porque é o crescimento que gera emprego. É muito importante que nós tenhamos em mente que, quando se elege um presidente da República, se elege um governo. E eu busquei, ao longo de todos esses últimos anos, os quadros mais preparados do país, não do meu partido apenas, muitos de fora do meu partido, sem partido, gente de educação, gente da saúde, da assistência social, da economia.
porque nós temos nas nossas mãos uma oportunidade muito, mas muito preciosa de fazermos o Brasil se reencontrar com os brasileiros. É muito importante que você reflita antes da escolha do próximo domingo, porque refletindo, tenho absoluta convicção que você vai perceber que o governo que está aí perdeu as condições de governar. E a outra candidata, que aparece pontuando nas pesquisas, infelizmente ainda não adquiriu essas condições. É por isso que eu peço o seu voto para fazer um governo decente, eficiente, em seu favor. Aécio Presidente, o caminho seguro para o Brasil mudar de verdade.